Porque se a vida espiritual ela estiver alinhada à vontade de Deus, a nossa vida material vai funcionar também. Aleluia, Jesus. Também. As coisas vão fluir. E quando a gente tem ali o nosso equilíbrio espiritual, as coisas automaticamente ficam melhor para serem resolvidas. Porque muitas das coisas que, às vezes, quando a gente está ali com uma fraqueza espiritual, sempre que a gente vai querer resolver alguma coisa, a gente esquece de Deus. Se o nosso nível espiritual estiver baixo, surgiu um problema, o nosso coração transpira uma oportunidade para a gente tentar resolver. A nossa mente lança sobre nós, a nossa frente, ali um primeiro passo para tentar resolver aquela situação. Aleluia, Jesus. E às vezes a gente vai tentar resolver do nosso jeito, e pode ser que dá errado, pode ser que não dê certo. E às vezes a gente fala assim que estar na presença de Deus chorando por alguma coisa que deu errado é pior do que estar chorando por alguma coisa que a gente não tentou ainda. Porque se a gente não tentou, a gente está dizendo: Deus, ó, me concilia, me ajuda, guia-me nessa situação, para que esse problema seja resolvido. Mas quando a gente vai tentar resolver e não dá certo, aí a gente se lembra de Deus. E quando a gente se lembra de Deus, a gente volta e diz: ah, Senhor, agora que deu errado. Porque era início de um problema, mas agora, aleluia, parece que foi por água abaixo. E eu mais do que nunca preciso da sua ajuda. E aí, irmãos, aquilo que seria simples para resolver, leva uma porção de tempo para se solucionar, por falta de um nível espiritual maior com Deus, por falta de uma maior credibilidade com Deus, por falta de entendimento com o Senhor Jesus, com a presença de Deus. Então nós precisamos unicamente, exclusivamente, estar cheios de Deus na nossa vida, cheios de aleluia, Deus, para que a gente chegue diante das situações e a gente olhe e diga assim: ó, Deus tem um plano. Para que a gente chegue diante das piores situações do nosso dia, porque tem dia que está tudo bem as coisas, não é assim? Tem dia que a gente acorda pela manhã, as coisas estão bem. Você almoça quando dá tarde, as coisas estão bem. Deu a noite, você diz: está tudo tranquilo, está tudo em paz. Mas tem dias que você acorda com as coisas dando errado. Tem dias que você vem para o almoço, elas pioram um pouco mais. Aleluia, Deus. Tem dias que você vem para o culto e diz: vou buscar solução para os meus problemas. E quando chega no culto, Deus nem fala a respeito daquilo que você queria que Ele falasse. E você diz: e aí, Senhor, como é que vai ficar as coisas? Eu não estou entendendo mais nada. Passei um dia aflito e não tive respostas. Mas uma pessoa diante de Deus, andando com Deus, vivendo com Deus, é uma pessoa que compreende que Deus está no controle de tudo. Aleluia, Deus. Ou o controle de tudo está sobre as mãos do Senhor Jesus. Aleluia, Deus. Quando a gente tem essa compreensão e esse entendimento, a gente descansa o coração, não é assim? Porque o tema desta campanha é: tudo posso naquele que me fortalece, né? É Filipenses 4:13. Se você voltar um pouquinho atrás, alguns versículos antes, vai ter um texto dizendo assim: não estejais ansiosos por coisa alguma, aleluia, mas antes tem as vossas petições no altar do Senhor. Não é assim que diz a Bíblia? Sabe por quê? Porque tem um tempo determinado para todas as coisas. E uma pessoa que, quando ela compreende isso, ela realmente descansa o coração. E ela diz assim: ó, era para eu estar preocupado, ansioso, era para eu estar aflito, chorando pelos cantos, mas eu já compreendi nesse nível de intimidade com Deus, o meu coração já está ciente, a minha mente já está ciente que Deus tem todo o controle em sua mão. Aleluia, Deus. Deus sabe de tudo, Ele faz todas as coisas, e tudo que é para a minha vida já está no tempo determinado. E eu preciso confiar nisso. Então eu não tenho que me preocupar pelo final da semana, quando eu tenho alguma coisa para resolver. Eu
tenho que estar preocupado com o final do mês que vem, quando tem algumas coisas para fazer. Eu não tenho que estar preocupado. Eu tenho que ser uma pessoa, um filho de Deus, consciente de que tudo esse tempo, ele já foi determinado por Deus sobre a minha vida. Aleluia, Deus. Ele já foi determinado por Deus sobre a minha vida. E querendo o inimigo meu, Satanás, querendo ele, ou não que dê certo, nesse tempo determinado, se eu crer, as coisas se encaminharão, e eu terei o prazer de agradecer a Deus e dizer: o Senhor faz todas as coisas. Aleluia, irmãos, aqui nesse versículo, aonde esse homem, esse sábio, escreve dizendo: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Tudo tem o seu tempo determinado. Irmão, já foi determinado por Deus. Aonde você precisa chegar já foi determinado por Deus. Aonde você precisa estar, o que você precisa receber, a provisão, a bênção, a cura, a multiplicação, a saúde, a paz, já foi determinado por Deus sobre a nossa vida. Mas aí a gente às vezes diz assim: ó, se foi determinado por Deus, por que ainda não chegou? Se foi determinado por Deus, por que ainda não deu certo? Porque se é determinado por Deus, já tinha que estar na palma da minha mão. No culto anterior eu estava aqui, ó, chorando e pedindo: Deus, faz a obra, e Ele disse que faria. E se está no tempo determinado, por que ainda não deu certo? É porque foi determinado, mas também fala do tempo. E é no tempo de Deus, não é no seu, não é no meu, não é no nosso tempo. Glória o que vai acontecer é a responsabilidade do Senhor, e é no tempo dele. Irmãos, Deus faz as coisas perfeitas. E sabe por que Ele faz perfeito? Porque Ele usa o tempo para fazer as coisas. Aleluia, Deus. Aí a gente diz assim, ó: se vai para uma construção de uma casa, quanto tempo demora para construir uma casa e ela ter um bom alicerce, ela ter uma boa estrutura, ela não ficar trincando as paredes depois, ela não ficar com risco de desabamento? Quanto tempo é o suficiente para um pedreiro, em sã consciência, dizer assim, ó: não, vai 3 meses. E aí você diz assim: ah, Senhor, mas 3 meses não tem jeito de o Senhor fazer em 30 dias? Não, porque a gente tem pressa demais. O problema do ser humano é ter muita pressa, e às vezes ter pressa demais e pegar sempre coisas incompletas, sempre pegar coisas ruins e que traz grandes e sérios prejuízos para a vida. E é por isso que Deus diz assim para nós: se você quer receber uma boa bênção, espere o meu tempo. Porque o tempo é suficiente para preparar e entregar aquilo que você precisa. Irmãos, quando a gente olha para as plantas, você lança uma semente no chão e no dia seguinte você não vai colher os frutos. Você lança uma semente no chão e aí ela tem o seu tempo determinado, não é assim? Você rega, você começa a molhar, faz adubação e a planta está crescendo, crescendo, de repente começa a florar, de repente os frutos começam a aparecer, você vai dando cuidado a ela e ela vai crescendo, e quando você olha, passou-se alguns meses, 4, 5, 6 meses, e está lá uma planta ao ponto de entregar os frutos na sua mão. Mas aí eu digo para ti: tem como plantar hoje, colher semana que vem? Não funciona. Aleluia. Mas como que nas plantas é assim? Sabe por quê? Porque um dia as plantas ouviram a voz de Deus e ouviram Ele dando um tempo determinado para elas. E aí as plantas olharam e cada um da sua espécie diz assim, ó: eu preciso de 5 meses para te entregar um fruto. Mas por que 5 meses? Porque o Papai do Céu me determinou sobre mim 5 meses para me entregar frutos. Aleluia, Deus. Mas às vezes nós, como seres humanos, queremos orar hoje e receber amanhã. Aí Deus diz assim, ó: nem você nem ninguém tem estrutura para ter isso na mão. Você nem bolou ainda onde você vai deixar, como vai ser, como você vai mover, como você vai guiar, como você vai cuidar. E aí como é que você quer de hoje para amanhã? Não tem estrutura nenhuma para cuidar de nada e quer receber no dia
seguinte, aí Deus diz assim, ó, há um tempo determinado para todas as coisas, mas às vezes tudo à nossa volta ouve a voz de Deus e nós não ouvimos a voz do Senhor, ou ouvimos e não levamos a sério, ou ouvimos e não levamos em consideração, e esse é um dos grandes problemas, levar em consideração, irmãos. Se Deus determinou alguma coisa para a sua vida, só entenda no seu coração, eu vou chegar. Se Deus determinou algo para mim receber, eu vou chegar nesse lugar de receber. Aleluia, chegar. Deus. Mas e aí, como é que faz para chegar? Pedir as instruções para Deus. Sabe por quê? Porque eu disse, as plantas elas começam a dizer assim, oh, Senhor, e agora? Agora você cresce. E agora, Senhor, agora é a hora de florar. E agora, Senhor, é a hora de aparecer os frutos. E agora, Senhor, agora é a hora de granar. E agora é a hora da maturação. Irmãos, Aleluia, Jesus. e nós, o quanto nós perguntamos para Deus sobre a trajetória da nossa vida até a bênção, porque às vezes nós cobramos muito o Senhor, né? Às vezes nós somos aqueles filhos que dizemos para Deus, Senhor, e aí, está atrasado, eu pedi semana passada, até agora nada. Aí Deus diz, e aí, filho, para tudo tem um tempo determinado, você quer as coisas de hoje para amanhã. E às vezes Deus está olhando para nós, irmãos, Deus está olhando para nós e dizendo assim, ó, a oração que você faz não muda meus planos não, viu? Mas irmão, estou orando 10 horas por dia, Deus diz assim, hora 20 não muda o que eu já determinei. Aleluia, Deus. Porque se algum dia, mas como assim? Será que nunca ninguém conseguiu mudar os planos de Deus? Se alguém conseguisse mudar os planos de Deus, seria um instrumento para todo mundo estar tentando mudar hoje. Aí Deus diz comigo, não, você é filho, eu sou o pai, você é servo, eu sou o Senhor, e eu já determinei ponto final, e você tem que seguir a trajetória, porque Aleluia, não é sobre dar ou não dar, é sobre preparo, e uma pessoa preparada realmente terá algo valioso em suas mãos. Aleluia, Jesus. É sobre a trajetória, e às vezes a gente não pergunta para Deus sobre a trajetória. Aí Deus falou que vai dar, então eu corro embora para receber. Deus diz, e aí? Como é que é o caminho até onde chegar? Quantas vezes, irmãos, nós já quebramos a cara com isso? Chegar no meio de um culto e Deus dizer assim, estou te abençoando. No final do culto a gente estufar o peito e ir embora para casa, né? E dizer, a bênção já chegou, abre a porta, tem mais 10 problemas lá dentro. E aí a gente se frustra e diz assim, nem na igreja eu volto mais, porque olha só, Deus mentiu para mim, não é? Aleluia, mas Deus quando fala de uma bênção, a próxima pergunta, ou o próximo diálogo é Deus, o que terei que fazer a partir de agora? Qual é o próximo passo para receber aquilo que o Senhor falou para mim? Aleluia, Jesus. Qual é o próximo passo? Irmãos, porque se Deus diz para ti assim, ó, vamos simplificar aqui, ó, vai lá em Venceslau Braz buscar a sua bênção, não é assim? Essa trajetória, esse caminho até lá, o que que tem? Você sai daqui, você chega ali e já se depara com uma placa, não é assim? Se depara com uma placa dizendo ali, ó, lombada, 20 por hora, viu? Aí você anda mais um pouquinho, tem aqui, ó, curva acentuada à direita, e aí você tem que reduzir o suficiente para ir com segurança, não é assim? De repente você diz assim, não, Deus falou da bênção, vou meter o pé e vou que nem doido aqui mesmo, porque é bênção, é bênção, é bênção. E aí de repente tem uma placa colocando um equilíbrio na sua trajetória, dizendo assim, ó, não passa de 80. Ah, Senhor, mas e 80 daqui lá, demora demais, o Senhor falou da bênção, e a gente é angustiado pela bênção, não é assim? Aleluia, Jesus. Mas a Bíblia tem um alerta para os apressados pela bênção, porque o povo de Israel, quando sai do Egito, eles saem fazer o quê? Vamos para a terra que mana leite e mel, Deus já deu para nós, é nossa, vamos receber a bênção, larga esse Jesus para trás, aí vamos embora. E aí, funcionou como? Entraram pelo deserto, pelo caminho, Senhor, está faltando comida, está faltando água, estou correndo demais, estou feito doido. E cada momento de reclamação foi um ano a mais de deserto. Aleluia, Deus. Um ano a mais ali. E alguém diz, mas Senhor, o Senhor não mandou ir buscar bênção, porque a gente não chega nunca? Porque o problema é seu.
Porque na trajetória de Deus para você receber, existem sinalizações que você precisa respeitar. Você precisa respeitar. E nesse mesmo texto, quando o povo sai de Israel, sai do Egito para ir para a terra que mana leite e mel, a Bíblia diz que tinha um caminho mais curto, mas Deus não colocou eles no caminho mais curto. Deus mandou por um caminho mais longo. Mas por que, Senhor? É o tempo do preparo. Mas como assim, Jesus? É do meu jeito, você vai em silêncio. Para você é a bênção, não é me questionar sobre o caminho. Aleluia, Eu já falei sobre a bênção e a bênção que você quer, mas para chegar na bênção, respeita a trajetória que Deus te dá em um culto. Aleluia, Deus. Você voltar aqui e agradecer, respeita o que Deus tem falado para a sua vida. Aleluia, Nós temos que respeitar a palavra de Deus, a orientação do Senhor. Aleluia, Senão os anos vai se passar e nós vamos ficar aqui pedindo a mesma coisa. Irmãos, sabe por quê? O tempo está passando, qual é a nossa oração? A mesma de ontem, a mesma do mês passado, a mesma de 2023. Jesus dá isso, Jesus dá isso. Aí Jesus diz: filho, eu já falei lá atrás sobre isso. Mas por que não deu certo? Porque na trajetória você não olhava para placa nenhuma. Quando eu falei da bênção, você saiu daqui já a 200 por hora. E aí, Senhor, o que o Senhor fez? Eu fiz você dar uma volta de novo. Ai, Jesus da glória. Mas e agora para dar certo? Deus diz: respeita o que eu propus para a sua vida. Aleluia, vai falando comigo e agora, Senhor, porque o instrutor da sua vida chama Jesus Cristo de Nazaré. Glória a Deus. Ali aprendendo e aleluia, Jesus. Segura, acelera um pouco mais, freia, olha atenção para a direita, olha atenção para a esquerda, olha uma lombada à sua frente. Sou eu, o instrutor da sua vida. Aleluia, Jesus. E para que glória as coisas deem certo, você vai ter que andar com Jesus do lado. Não é você guiar do seu jeito e dizer: não estou indo. Se Jesus não for, não vai dar certo. Se Jesus não for, não vai funcionar, irmãos. Não vai funcionar. É por isso que a Bíblia diz: há um tempo determinado. Glória a Deus, aleluia. Ou tudo tem o seu tempo determinado. Glória a Jesus. Tudo tem o seu tempo determinado. Já foi determinado por Deus. Aquilo que é para a sua vida já foi determinado por Deus. Aquilo que é para você vir aqui contar já foi determinado por Deus. Então eu digo assim, foque em Jesus Cristo e diz: Jesus, me instrua. Eu quero entrar nessa congregação de novo para te agradecer. Eu quero entrar nesta congregação de novo para louvar o seu nome. Aleluia, Jesus. Para ser uma experiência para muita gente. Quero entrar nesta congregação de novo, Senhor, com as duas mãos levantadas para o céu, dando graças a Ti. Quero entrar nesta congregação de novo, sendo um espelho para muita gente. Quando alguém perguntar como é que deu certo na sua vida, eu terei o prazer de dizer: respeitei tudo que Deus propôs sobre mim, e olha aqui o que Ele me entregou. Foi através da orientação do Senhor que hoje eu sou o vencedor. Aleluia, Foi Deus. através da orientação do Senhor. Irmãos, a gente tem que levar a sério as instruções da vida. Temos que levar muito a sério. Então as coisas vão começar a entrar numa proporção difícil, dar errado. E aí eu digo, a maior dificuldade não é para o mundo que não busca Deus. A maior dificuldade é para nós que servimos a Deus e às vezes não recebemos nada. Aleluia, Jesus. Porque isso é angustiante, chegar diante de Deus e dizer: Senhor, sirvo a Ti, adoro o Senhor, prego 10 vezes aí por semana, louvo e canto um hino bonito, e oro bastante, sabe, eu sou assim mesmo, e nada dá certo na minha vida. E Deus diz assim: os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. Aleluia, Deus. Porque os filhos das trevas já estão lá, aí com nada, e aí quando eles olham alguma coisa com receio, eles sentem medo. Mas os meus filhos, por causa do meu nome, têm mais medo de nada. Diz assim: foi Deus que mandou, e agora eu vou arrebentando o mundo mesmo. Aleluia, Foi Deus que mandou, agora eu me perco daqui para lá, em alta velocidade. É disso que Deus está falando. Tenha prudência. Tenha prudência. Quando Deus fala algo para a sua vida, leve muito a sério o que Ele fala. Aleluia, Deus.
seja um instrutor da minha vida, porque ainda esse ano, Senhor, eu serei surpreendido pelas tuas mãos. Nesse tempo determinado eu receberei a minha promessa. Nesse tempo determinado eu serei próspero. Mas eu preciso da sua instrução, irmãos. Glória a Deus. Às vezes a gente esquece que a gente ouve do Senhor. Às vezes a gente esquece. É muita euforia, é tanta euforia pelas coisas que a gente esquece, não esquece? Às vezes a gente esquece, irmãos. A gente esquece o que Deus fala e a gente entra naquele quesito assim de usar a oração para ensinar a Deus. Ó Jesus, porque o negócio é o seguinte, viu? Vou dizer a verdade aqui para o Senhor. Irmãos, às vezes a gente está usando a oração para querer dar uns palpites num plano determinado, num plano pronto. Irmãos, às vezes a gente quer usar aquilo que vem na nossa mente, no nosso coração, para olhar para o céu e dizer: Jesus, veja bem, viu? Está atrasado, o tempo está passando. Aí Deus diz assim: filho, o problema nunca foi eu. O tardar das coisas nunca está em mim. Faz um check-up na sua vida e veja se você está seguindo a risca realmente do que eu falei. Irmãos, Aleluia, Deus. porque nessa trajetória tem muitos problemas, muitas dificuldades. A Bíblia fala, irmãos, que um determinado dia Jesus estava na praia, à beira da praia, com os discípulos